Bom dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez para louvarmos e engrandecendo ao nosso Deus, fazendo mais uma reflexão que nos ajude, né, na nossa caminhada. Eu, cada dia vez mais me convenço de que nós somos aqueles que estamos no caminho. Não é? Quando eu digo essa frase, eu lembro muito do versículo que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, nós somos seres amados, queridos de Deus, que estamos caminhando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje a nossa caminhada vai dar um pouquinho a mais, vai dar uns passinhos a mais, na verdade, e a gente vai trabalhar um texto bíblico aqui para a gente poder ficar mais firme nessa caminhada com Cristo Jesus, tá? Veja bem, essa semana passada, eu acho, né? A gente assistiu uma série chamada Nada Ortodoxa. Não sei se alguém aqui já assistiu, né? Da Netflix aí, Nada Ortodoxa, que fala justamente de um grupo de judeus que são judeus muito tradicionais, os mais tradicionais possíveis. Eu recomendo que vocês assistam para terem uma ideia dos costumes judaicos e etc, etc. E o nome da personagem principal é justamente Esther, ou Esti, como eles chamam, não é? Você já leu o livro de Esther na Bíblia? Já fez a leitura dele? Ele é pequenininho, né? Ele é curtinho, mas é uma história muito interessante. Mas não só porque ela é interessante, ela é estranha também. Você notou que o livro de Esther é um livro estranho? Eu vou dizer algumas estranhezas desse livro de Esther. Você já pode abrir na sua Bíblia, porque a gente vai ler lá no livro de Esther, onde vai ser a nossa reflexão de hoje. Primeiro, ele é estranho porque não se sabe quem é o autor do livro de Esther. Normalmente, quase todos os livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento, nós conhecemos os autores. O de Esther não, a gente não sabe quem foi que escreveu o livro de Esther, não está registrado lá. É um livro estranho porque nele não se menciona nenhuma vez o nome de Deus. Nenhuma vez. São 167 versículos e Deus não é citado nenhuma vez. O nome de Deus, Senhor, Jeová, ou qualquer outra nomenclatura. Não existe o nome de Deus no livro de Esther. Apesar de existir, na verdade, por 190 vezes o nome de Assuero, que é um rei da Pérsia. Então, Assuero 190, Deus 0 de nomenclatura. Ele é um livro estranho porque nele você não vai encontrar nenhuma oração sequer. Nenhum servo de Deus faz nenhuma oração nele, nenhuma oração registrada. Ele é estranho porque é o caso de uma judia se casando com um gentio, ou seja, alguém que não era do povo judeu. Isso não era comum, isso não era permitido. Ele é estranho porque você não vai encontrar nele nenhum sinal, nenhum milagre, nada de extraordinário, nenhuma revelação. Não tem no livro de Esther nada disso. Também ele é estranho porque você vai ver que não existe nenhuma citação de nenhum patriarca. Não se fala de Abraão, Isaac, Jacó, dos profetas, ou de quem quer que seja desses personagens conhecidos. Não tem no livro de Esther isso de jeito nenhum. É um livro também estranho porque, na verdade, a gente percebe que existe uma certa motivação vingativa, né? Uma coisa meio que de vingança no final dele. É um livro estranho também porque ele parece meramente resolver todas as coisas do ponto de vista humano. Só do ponto de vista humano. Não do ponto de vista de uma intervenção específica de Deus. E ele é um livro estranho porque, pasmem vocês, algumas pessoas até tentaram já fazer alguns acréscimos nele, colocar alguns versículos nele, colocar algumas coisas que pudessem ser assim, vamos ver se a gente encaixa alguma coisa aqui que a gente está tão acostumado, mas é claro que isso não deu certo de jeito nenhum. Mas apesar de todas essas estranhezas que eu acabei de citar para os irmãos e os amigos aqui, ele é um livro que dá origem a uma nova celebração judaica, que é Purim, uma celebração chamada de Purim. É um livro dos mais populares entre os judeus, um dos mais populares, daqueles que mais os judeus gostam, caiu na graça do povo. Ele é um livro que tem
mais manuscritos medievais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Não tem outro que tenha mais manuscritos do que ele. E ele faz parte daqueles livros chamados os 5 livros dos rolos. Os 5 livros dos rolos estão associados às 5 grandes festas judaicas. Por exemplo, o livro dos Cânticos está associado à festa da Páscoa do judeu. Aí você fica perguntando, Cântico dos Cânticos associado à Páscoa do judeu? Só o judeu vai explicar isso para você, tá? Então procure explicação lá depois. Mas o Cântico dos Cânticos, que a gente conhece lá de Salomão, do Antigo Testamento, está associado à Páscoa. É o livro que é lido na Páscoa. Ruth é o livro que é lido na festa das semanas. Lamentações é o livro que é lido na festa que comemora a queda de Jerusalém e o seu erguimento. Eclesiastes é o livro que é lido na festa dos tabernáculos. E Esther é lido na festa de Purim, que significa libertação. Neste livro nós vamos ter também uma família muito estranha. Estranha demais. Quem é a família de Deus aqui nesse livro, minha gente? Quem leu e quem ainda lembra qual é a família que é citada? São apenas 2 personagens, não é verdade? São apenas 2 primos. Um mais velho e sem família, que não é citada nenhuma família dele, que ele estava casado, que ele tinha filho, nem nada. É um primo solteirão, velho, adulto, chamado Mordecai ou Mardoqueu, e a famosa Esther, não é? Que também tem o nome de Hadassa, né? O nome original dela também seria Hadassa. Então, é uma família estranha. Você não encontra famílias de 2 primos apenas. Mas acontece que esse primo mais velho, ele criou como um pai essa prima bem mais nova quando o irmão dele morreu, certo? Então é uma família bastante improvável. E é sobre essa família que nós vamos refletir nessa manhã, sobre o tema uma família que vive a vontade de Deus. Ou, em outras palavras, quais são as características de uma família que vive em busca da vontade de Deus e que consegue transformar o mundo ao seu redor. Vamos falar de 3 características. Então, abra a sua Bíblia agora, no livro de Esther, capítulo 2, nós vamos ler os versículos de número 5, 6 e 7. Existe uma maravilhosa e grande reflexão no capítulo 1, que possivelmente nós estaremos falando no próximo domingo, e eu já vou avisando aqui, que o tema do capítulo 1 será 5 maneiras, 5 formas naturais de você destruir um casamento. Sério, né? Mas o capítulo 1 de Esther fala exatamente disso. 5 maneiras, 5 formas de você, naturalmente, sem exagero nenhum, naturalmente, se você fizer essas 5 coisas, você vai destruir uma relação a 2. Você vai destruir uma relação. Mas esse é o capítulo 1, vamos ver isso no próximo domingo. Capítulo 2, portanto, versículos 5, 6 e 7, nos diz assim. Deixa-me fazer só uma coisinha antes. Fazer um pano de fundo para aqueles que talvez nunca tenham lido o livro de Esther. O livro de Esther é o seguinte: existia um rei chamado Assuero, que era casado com uma rainha chamada Vasti. Num determinado momento, o rei chama a rainha Vasti para fazer alguma coisa perante os convidados dele num banquete. Ela se recusa a isso. Ele a destitui, ele a abandona, ela fica presa daí em diante na casa das mulheres do rei, e o rei fica como que viúvo, apesar das concubinas que ele tinha. E aí há um decreto de que todas as moças que fossem virgens e bonitas, né, elas pudessem ser retiradas dos 127 estados que existiam no reino da Pérsia naquela hora, para poder participar de uma espécie de concurso de beleza, e dentro desse concurso de beleza ia ser escolhida a nova rainha, ok? E essa nova rainha a ser escolhida é justamente essa moça chamada de Esther. Mas não pense que eu estou dando spoiler para vocês, porque eu já contei a história toda do livro, não. Porque tem muito mais coisa para a gente descobrir aqui dentro do que simplesmente o arcabouço da história que nós acabamos de ler, tá bom? Então agora sim, vamos para capítulo 2, versículo de número 5, 6 e 7, que diz assim:
havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simeu, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este homem, chamado Mardoqueu, ou Mordecai, conforme a sua tradução, criara a Hadassa, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era uma jovem bela de presença e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Olhe comigo. Paizinho Santo, Deus bendito, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu divino Espírito Santo. Que nesse momento, esse espaço se esvazie de nós, se esvazie principalmente de mim, Senhor. E que o teu divino Espírito Santo seja aquele que vai ministrar nessa manhã os corações das pessoas. Que nós possamos aprender e apreender dentro de nós as tuas lições, os teus ensinamentos, para que nós possamos cada vez mais agirmos, pensarmos de acordo com o teu querer, a tua vontade em nossas vidas. Não é fácil, Pai, é um desafio, porque o mundo está nos desafiando permanentemente a nos afastarmos de ti. Mas nós te rogamos que esta hora, esse instante, esse momento que nós passamos aqui, que a presença do teu Espírito seja tão forte, tão forte, tão forte, que nos capacite, que nos dê força para vivermos essa semana na tua presença e ao teu lado, Pai. Que o teu divino Espírito Santo seja o verdadeiro ministrador, que eu seja usado como instrumento em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Veja bem, uma família que vive sob a vontade de Deus, ou busca a vontade de Deus para transformar o mundo. Qual é a primeira característica dessa família, de acordo com o texto de Esté que nós vamos ler? E nós vamos ler vários textos de agora em diante, você não pode permanecer com a sua Bíblia aberta aí, tá? A primeira característica que nós queremos dizer é a seguinte: essa família que busca a vontade de Deus, que quer transformar o mundo, e nós estamos vivendo o meio da família aqui em nossa igreja, é uma família que vive e transmite a graça de Deus às pessoas. É uma família que vive e transmite a graça de Deus às pessoas. Essa é a primeira característica. E aqui eu estou falando notadamente da própria Esté. O texto bíblico diz várias vezes, na verdade ele diz 7 vezes, que Esté, ela recebia a graça e o favor de Deus, e ela transbordava essa graça e esse favor de Deus nas suas relações com outras pessoas. A primeira vez que isso é dito, você pode me acompanhar aí no capítulo 2, versículo de número 9, a gente vai ler o seguinte texto, 2:9. E a moça, ela já tinha sido uma das escolhidas para participar daquele concurso para a nova rainha, e aí o texto diz assim: e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Ou, em outras traduções, alcançou favor perante ele. Por isso, se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as moças ao melhor lugar da casa das mulheres. E isso quem faz é um sujeito que é encarregado da custódia da casa dessas mulheres, chamado de Hegai, que era a guarda das mulheres. Esse sujeito chamado Hegai é o primeiro que recebe Esté. Ao receber Esté, ele nota nela alguma coisa especial, alguma coisa diferente, alguma coisa que chamava a atenção, alguma coisa que ela tinha de incomum em relação às outras moças, e diz: não, venha você para cá, porque a gente vai cuidar de você com muito mais carinho, com muito mais atenção, com muito mais amor. E aí, além dele ver a beleza dela, ele vê a graça que ela tem dela, dentro dela. E aí sim, ele diz: olha, nós vamos dar para você ungüentos, perfumes, enfeites, nós vamos lhe dar alimentos, aposentos, 7 moças que vão cuidar de você de agora em diante. E ele tem esse tratamento todo diferenciado com ela, porque ele percebeu não só a beleza, como diz o texto bíblico, mas sim a graça que existia nela.
a segunda pessoa a notar essa graça, aí mesmo no capítulo 2, versículo 15, continue lendo comigo, você vai ver o seguinte: chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava ela graça aos olhos de todos quantos a viam. Notou? O que é que ela alcançava? Graça. Porque ela transbordava graça também. Olha bem, aqui já faz 2 anos que ela está sendo preparada para ser apresentada ao rei. Na verdade, essa coisa não foi assim rapidinho, como a gente lê aqui, de um capítulo para o outro, não, viu? Existia um tempo bem significativo. Essas moças que foram escolhidas não foram de imediato para a presença do rei. Existia todo um protocolo, todo um procedimento para poder chegarem lá. E entre esse protocolo, o procedimento, era bons tratos, era educação fina, e era um bocado de coisa que elas teriam que aprender até ser apresentada ao rei. E nessa hora aqui o texto diz que não só Hegai percebia essa graça em Ester, mas todos que estavam com elas ali, que tinham lidado com ela durante aqueles 2 anos, também tinham notado essa graça nela, naquele instante. E a terceira pessoa que vai também mencionar essa graça, que a percebia com graça, é justamente nada mais nada menos do que o próprio rei Assuero. E aí você vai ver que no capítulo 2, versículo 17, a gente lê assim: quando ela é apresentada ao rei finalmente, quando o rei vai ter uma noite com ela, nesse instante dessa apresentação, diz assim o texto: e o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele o que? Graça e benevolência, mais do que todas as outras virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Ele percebeu a sua beleza, que deveria ser realmente muito linda, mas ele percebeu principalmente a sua graça. É só uma coisa interessante, né? A gente costuma muito se impressionar com a beleza das pessoas, não é verdade? Eu sempre noto isso, que as pessoas olham para mim, elas ficam sempre assim, impactadas com a minha beleza quando eu chego, né? Não é, Fatinha? Fatinha principalmente, enfim. Mas a gente nota outras coisas nas pessoas que chamam a gente a atenção, não é verdade? Aqui o texto diz: todo mundo que encontrava essa moça fazia questão de ressaltar que a graça existia nela, que essa graça de alguma forma era notada, era vista, era verificada. É essa graça, portanto, que desperta esse sentimento dela ser bem tratada pelo camareiro. É essa graça que desperta o sentimento nas pessoas de terem respeito para com ela, de a considerar de uma forma diferenciada. E é essa graça que faz com que o rei a ame mais do que qualquer uma outra pessoa. Ou seja, a graça estava presente em Vasti. Bom, se isso é tão importante assim, a gente precisa entender o que é essa palavra graça lá no original hebraico. A palavra graça significa favor, graça, bondade, piedade, benevolência, beneficência, benignidade, graciosidade, fidelidade e amor. Qualquer uma dessas palavras poderia servir para traduzir a palavra graça. Mas, na verdade, essa palavra ela expressa esse conjunto de coisas que são maravilhosas. Olha só, vou dizer de novo para você: bondade, piedade, benevolência, beneficência, benignidade, beleza, glória, graciosidade, graça, fidelidade e amor. Fantástico, né? Maravilhoso. Isso é muito mais do que beleza física. Isso é a expressão daquilo que existe de melhor no ser humano. Isso é a expressão daquilo que nos faz diferenciado perante as outras pessoas. Isso é a expressão daquilo que faz com que as pessoas se sintam atraídas por cada um de nós e conviver com a gente no dia a dia. Se nós queremos
como famílias ou pessoas, viver o reino que transforma o mundo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é despertar essa graça nas pessoas. É fazer com que as pessoas vejam essa graça de Deus em cada um de nós. Precisamos aprimorar o nosso relacionamento com Deus para que as pessoas percebam a graça dele em nossas vidas. Vou dar 2 exemplos aqui para que os irmãos possam pensar. Moisés. Quando Moisés ia para a tenda da congregação e se reunia com Deus e na presença de Deus, o seu rosto saía de lá o quê? Iluminado, com uma luz que não tinha mais tamanho. E as pessoas olhavam para ele e diziam assim: ele esteve com Deus, porque esse brilho é diferente. Esse brilho é diferente. Esse brilho é reflexo da relação de Moisés com Deus e de Deus com Moisés. Meu irmão, se você todo dia entrar na sua tenda da congregação, seja seu quarto, seu banheiro, seu carro, seja lá um espaço que for, se você entrar nessa sua tenda da congregação e tiver reais encontros com Deus, as pessoas vão olhar para o seu rosto, como olhavam também para o de Esther, e vão dizer assim: olha, esse indivíduo tem alguma coisa diferente. Esse indivíduo tem a presença de Deus com ele. Quer que eu dê outro exemplo bem claro? No momento daquela confusão toda de prende, não prende, prende, não prende Jesus, fica não prende Jesus, uma das formas como os apóstolos são reconhecidos é qual? É quando o pessoal olha para eles assim: verdadeiramente vocês estiveram com Jesus, porque a tua fala te denuncia. O teu jeito de falar mostra que você esteve com Jesus, mostra que você esteve com Jesus. Entendeu? Se nós queremos ser famílias ou pessoas que queremos, na verdade, buscar a vontade de Deus e transformar o mundo ao nosso redor, nós precisamos ser detentores dessa graça que vem através da comunhão, da relação com Deus dia a dia. E cada vez me convenço mais disso, minha gente. Eu estou ficando velho, eu estou ficando velho, eu estou ficando velho, eu estou ficando ranzinhos, eu acho. Mas não tem... Fátima balançou com a cabeça assim, com uma acentuação muito grande quando eu disse que eu estou ficando ranzinza. Mas não podemos abrir mão. Cada vez eu noto que é muito mais importante a gente, na verdade, ter os nossos momentos com Deus. E esses momentos com Deus, certamente, eles vão fazer o nosso rosto brilhar, a nossa fala ser diferente e a graça transbordar através de nós, como fez exatamente com Esther naquele instante. Mas existe uma outra característica, a segunda característica das pessoas que, na verdade, ou das famílias que querem buscar a Deus e transformar o mundo ao seu redor. Qual é essa característica? É que essa família é uma família que mantém suas palavras de pé. Essa característica é famílias que buscam a Deus, famílias que querem transformar o mundo, elas mantêm a sua palavra de pé, entendeu? Abra sua Bíblia aí em Esther, capítulo 3, versículos de 1 a 6, e nós vamos ler o seguinte: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os outros príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Mardoqueu, que era exatamente o primo de Esther. Mardoqueu não se inclinava, não se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que dizendo eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Naamã, para verem se as palavras de Mardoqueu
se sustentariam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, não teve teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos em Mardoqueu, porque ele havia declarado de que o povo de Mardoqueu, Amã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Resumo da obra desses 6 versículos é assim: a gente não sabe bem de onde veio esse Mardoqueu, esse Amã, mas Amã se tornou o cara que era o segundo depois do rei. E o rei fez um decreto que todo mundo deveria se prostrar e adorar esse camarada, se inclinar e adorar, e se prostrar. Mardoqueu era judeu. Ele diz: eu não me ajoelho perante homens, eu me ajoelho perante Deus. E essas palavras dele foram ditas e as pessoas ouviram. E sempre existe aqueles fofoqueiros de plantão, né? Primeiro os fofoqueiros de plantão chegam junto de Mardoqueu e dizem assim: a gente está meio que notando que você não se inclina perante Amã, quando Amã aparece. É curioso isso, por que você faz isso? E Mardoqueu respondeu. Depois, eles questionam. Depois, eles fazem um aviso diário. Diariamente, eles se incomodam com isso. Depois, vira uma fofoca maledicente. Depois, eles vão levar diretamente para Amã. E aí, quando Amã diz assim: esse sujeitinho não quer se inclinar, não? Não quer se prostrar perante mim, não? Então, vai morrer ele e vai morrer todos os judeus que são o seu povo. Todo mundo. O tempero da maledicência já estava cozinhando o destino dos judeus naquele instante ali. E aí eu acho interessante porque os fofoqueiros dizem assim, que fazem isso, vão levar isso para o Amã, para ver o quê? Para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam de pé. Você está entendendo a importância desse momento? É aqui nessa hora em que as nossas palavras são testadas. É aqui nessa hora em que as nossas palavras são provadas. É aqui nessa hora que, na verdade, o nosso discurso ele é examinado se é verdadeiro ou não. É aqui nessa hora que aquilo que nós pregamos passa a ter convicção ou não perante as pessoas. É aqui nessa hora em que as armadilhas da vida vão testar se nós acreditamos no que dizemos que acreditamos ou não. Mardoqueu, ele dizia: eu sou judeu, portanto a minha relação é com Deus, eu não me ajoelho perante homens. Nós dizemos: nós somos cristãos. Não dizemos? Essa nossa palavra se mantém de pé em qualquer situação. Nós dizemos: nós somos de Cristo. Nós não somos apenas ligados a um povo. Nós somos pertencentes a Cristo. Isso se mantém de pé no nosso dia a dia. Eu lembro de uma época, minha gente, que era muito feliz, quando na verdade os crentes compravam fiado e não precisavam assinar nenhuma promissória. Não era? Alcançaram essa época. Se você fosse crente, o dono da barraquinha lá da esquina, ele tinha um cadernozinho onde ele fazia anotações. E você dizia assim: vai lá, mandava o filho, né? Vai lá e pede a fulano de tal lá que mande 1 quilo de arroz. Para quem é? Para teu pai. Anotava e o quilo de arroz ia embora. Não tinha nada jurídico nessa hora. A confiança era na palavra, porque a palavra se sustentava de pé. Meu irmão,
Meu amigo, a sua palavra tem te sustentado de pé? Entende? Esta é exatamente a questão. Naquela hora ali, nós temos, na verdade, um homem chamado Amã, com um ego super inflamado, se achando o cara, encontrando com um homem chamado Mardoqueu, cheio de convicção. Você imagina que não vai dar isso não vai dar certo? Porque quando você encontra alguém orgulhoso, inflamado, etc., e encontra alguém com convicção, com valores, com princípios, que não está disposto a abrir mão disso daí, logo esse encontro não vai dar certo. Logo esse encontro não funciona. E o que acontece daí em diante é que Amã começa a arquitetar um plano muito bem feito, um plano muito bem elaborado, para exterminar o povo judeu dali em diante. Mas eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha 17 para 18 anos atrás, eu servi o exército, e os alojamentos do exército, você tem 42, 60 homens dentro de um alojamento, são 40, 50, 60 camas, assim, num vão bem grande, e ao redor desse salão bem grande, beliche, né, um em cima e embaixo, você tem armários, onde a gente tinha uma chave da gente e guardava os nossos pertences pessoais lá. Então você chegava no quartel, trocava de roupa, etc, estava fada, deixava a roupa lá dentro, seus pertences, e vinha fazer as coisas normais do quartel no dia a dia. Vou contar um segredo, no quartel também tem roubo, tá? Nesses alojamentos também, de vez em quando, se furtava algumas coisas, sumia alguma coisa, e aparecia um soldadinho lá, bravo, dizendo que tinha sido roubado, etc. E aí os tenentes ficavam virados com isso daí, para querer descobrir quem foi, quem não foi. E aí mandava todo mundo ficar de frente dos seus armários, e os tenentes iam de armário em armário, fazer a revista, para ver se achava alguma coisa dentro dos armáriozinhos. Eu lembro até hoje que um tenentezinho pequenininho, eu não lembro bem o nome dele hoje, mas aí ele chegou no meu armário, eu abri o armário, você tinha que abrir o armário, ele tinha que cascavelhar tudo lá. Eu abri um armário, aí fui tirando as coisas, tirei uma Bíblia. Aí ele olhou para a minha Bíblia e disse: "Você é crente?" Eu disse: "Sou." Aí ele disse: "Pode fechar o armário." Pode fechar o armário. Você entende o que é isso? Esses são momentos em que a nossa palavra se sustenta de pé. Ela não é derrubada pelas forças das circunstâncias. Ela não é derrubada simplesmente porque o mundo está contra você. Essa é a segunda característica, portanto, de alguém que, ou de uma família que, na verdade, busca a vontade de Deus. Busca a vontade de Deus e quer transformar o mundo. Terceira e última característica nessa conclusão. Essa família é uma família que brilha como estrela na escuridão. Se você quer ter uma família que busca a vontade de Deus, essa família precisa brilhar como uma estrela na escuridão. Abra a sua Bíblia, mais uma vez, no capítulo 2, versículo 7, e no capítulo 3, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7, nós já lemos, é aquele que diz que Mardoqueu criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio. Capítulo 3, versículo 7, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, lançou por, isto é, a sorte perante Amã, que cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Vou resumir essa história aqui, para que na verdade os irmãos entendam. Todo ano, na Pérsia, existia um planejamento estratégico do que iria acontecer durante aquele ano. E eles lançavam sorte sobre os acontecimentos. Amã havia decidido que o povo judeu seria exterminado. Todos seriam mortos no mesmo dia. Mas vamos ver que mês isso vai acontecer. E o sorteio aqui, por sorteio, sorte, caiu no último mês do ano, o 12º mês.
no dia 13, eu estou dizendo para vocês que esse negócio de 13 não presta, viu? Presta atenção, é bíblico, viu? Estou dizendo a vocês que esse negócio de 13 é um negócio meio complicado. É meio dificilmente dá sorte. Fecha parênteses, volta. Enfim, caiu no dia 13 do último mês, o mês de Adar. Só que o mês de Adar, preste bem atenção comigo aqui. Esse nome Adar significa escuro. Era o mês da escuridão. No dia 13 do mês da escuridão, ficou marcado para o povo judeu morrer, ser exterminado. E todo mundo que tivesse uma arma deveria matar o judeu que era seu vizinho, que estava perto dele. É isso que está dito aqui. E o rei, conforme diz o texto aí, deu o seu anel para Amã, para que ele fizesse o decreto, publicasse o decreto e, na verdade, espalhasse o decreto por todo lugar. Está escrito logo aí abaixo. Então, em nome do rei Assuero se escreveu, com o anel do rei se selou, e enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem até o mais velho, crianças e mulheres, no mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Um ano para que todos os judeus morressem. Um ano para que todos os judeus se sacrificassem. Um ano para que não sobrasse mais nenhum dos judeus naquele instante. Eu acho que quando Amã viu que o sorteio, tinha caído, o sorteio para eles era feito pelos deuses, tinha caído exatamente no mês de Adar, no dia 13, ele disse, isso é vontade dos deuses. Isso está claro aqui que isso é vontade dos deuses. E a gente só vai esperar. Eu vou fazer uma forca maior possível para enforcar Mardoqueu no quintal. Tudo planejado, mais uma vez para se exterminarem os judeus. Só não contavam com uma coisa. Meu irmão. Deixa eu te dizer assim, de uma forma bem linda. Só não contavam que há estrelas que brilham na escuridão. Só não contavam que as estrelas brilham na escuridão. Você sabe o que significa o nome Esther? Estrela. Só não contavam, minha irmã, que existia uma estrela chamada Esther. Só não contavam que existia uma estrela chamada Estrela. E que ela ilumina a escuridão. E que ela pode reverter coisas. E que ela pode transformar coisas que aparentemente já estão seladas, definidas, organizadas, fechadas, que parecem não ter mais jeito nenhum. Esther, e aí eu posso contar isso tranquilamente, viveu com o seu povo aqueles meses todos de luto. Em cada lugar que chegava, na verdade, essa notícia, o povo judeu se colocava de luto. Capítulo 4, versículo de número 3. Capítulo 4, versículo número 3, a gente lê assim: e em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus o que? Grande luto, com jejum, choro e lamentação. E o povo cada vez mais se desesperava, porque o dia estava chegando. Mas aí, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueu conversando com Hadassa, com Esther, capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: olha, Esther,
Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou seja, está na hora de você entender qual é a conjuntura que você chegou. E o que é que Deus quer de você. E você precisa ir perante esse Deus, esse rei. Entrar mesmo sem ter autorização dele. Porque isso poderia custar a vida dela. E aí falar em nome do seu povo. E dizer assim, olha, se o meu povo todo morrer, eu também vou morrer. Se o povo todo judeu vai morrer, eu também vou morrer. Aí o rei diz, espera aí, eu vou perder essa gatinha nada. Eu vou perder essa estrela brilhante nada. Que é isso? Está de brincadeira comigo? Depois de 4 anos para achar uma mulher nova para mim, eu vou jogar fora essa agora que é o meu prazer, a minha alegria, a minha felicidade? Por nada. Tem alguma coisa errada aí. O que está errado a gente descobre lá no meio do livro de Esther, que é outra coisa super interessante. Mas, aí o quadro se reverte todo. A história se modifica completamente. E o fim da história você já conhece. Esther arruma coragem e diz assim, eu vou entrar no aposento do rei, mesmo que isso me custe a vida. Se eu pereci, pereci. Cria coragem, vai lá. Está isso no versículo 16 do capítulo 4. E a partir daí, então, a conjuntura se muda, se transfigura e é outra completamente diferente. O que é que eu quero dizer para você nessa manhã? Finalizando. A sua família, ela transborda essa graça de Deus, em primeiro lugar dentro dela. Você fala direito com os seus pais, com os seus filhos, com os seus irmãos, com o seu marido, com a sua esposa. Você fala de forma que a benevolência, a benignidade, o amor e o carinho se expressa com essas pessoas que você ama. Ou a gente às vezes perde a paciência, quer matar um filho, quer jogar ele da janela abaixo. Isso acontece também, né? Mas olha só, eu perdi minha mãe agora há pouco. Eu a enchia de palavras de amor, mas foi pouco, eu queria encher mais. Eu queria ter sido mais alvo, fonte de mais alegria e de mais felicidade para ela ainda. Queria, com certeza que eu queria. Transborde graça. Mantenha a sua palavra de fé e convicção no Evangelho. Não deixe que os ventos contrários derrubem com facilidade a sua fé. Mantenha-se convicto perante os desafios do mundo, as tentações. Em terceiro lugar, seja uma estrela que brilha na escuridão do mundo ao seu redor. Seja uma estrela que brilha na escuridão do mundo ao seu redor. Fazendo isso, nós seremos famílias, nós seremos pessoas que na verdade fazem a vontade de Deus e que transformam o mundo ao nosso redor. Curve sua cabeça, ore a Deus nesse instante, faça um exame pessoal, converse com Ele e diga assim, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, porque essa palavra é a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém.